Ela não chorou no dia em que enterrou o filho. Não porque não sentiu, mas porque tinha aprendido desde criança que as lágrimas eram um luxo que mulheres como ela não podiam se dar. Mulheres que nasceram no lugar errado, na hora errada, com o nome errado. Mulheres que o mundo decidiu quebrar antes mesmo de dar a elas a chance de se levantar. Mas o mundo errou o cálculo. Sempre erra quando subestima quem já perdeu tudo. Esta é a história de Anastácia Ferreira dos Santos. Uma mulher que a história oficial nunca quis contar, que os livros nunca citaram, que os jornais da época descartaram em 2 linhas, quando descartaram. Uma mulher que sozinha, sem dinheiro, sem nome, sem aliados, sem um único dia de sorte do seu lado, mudou o destino de dezenas de pessoas. E pagou por isso um preço que nenhum ser humano deveria pagar. Sente. Respira. Porque o que você vai ouvir agora vai te acompanhar por muito tempo. O que o silêncio esconde. Anastácia nasceu em 1961, no interior do Maranhão, numa cidade tão pequena que nem aparecia nos mapas estaduais da época. Filha de uma lavadeira e de um homem que sumiu antes de ela completar 2 anos, cresceu num barraco de pau a pique com chão de terra batida, telhado de zinco que fervia no verão e deixava entrar a chuva no inverno. Ela tinha uma irmã mais nova chamada Dorinha e uma mãe chamada Benedita, que era o tipo de mulher que o Brasil produziu em série naquela geração, resistente como arame, silenciosa como pedra, destruída por dentro de um jeito que ela mesma nunca conseguiu nomear. Benedita lavava roupa para 5 famílias diferentes. Acordava às 4 da manhã, carregava baldes, esfregava, torcia, pendurava, dobrava, entregava. Recebia o que podiam lhe dar, que nunca era o suficiente, e voltava para casa tarde da noite com as mãos rachadas e os joelhos inchados. Anastácia aprendeu a lavar roupa com a mãe aos 6 anos, não como brincadeira, como obrigação. Aos 8, já ajudava a carregar os baldes. Aos 10, já fazia a rota de entrega sozinha, de bicicleta emprestada, pelada de sol, sem sombra e sem reclamação. Mas Anastácia tinha uma coisa que sua mãe não tinha conseguido manter: curiosidade. Uma curiosidade violenta, quase inconveniente para quem nascia naquele lugar e naquela condição. Ela queria saber como as coisas funcionavam. Por que o rio mudava de cor depois da chuva? Por que algumas plantas cresciam na sombra e outras morriam? Por que os ricos da cidade tinham filhos que iam para a escola de manhã e voltavam de tarde e ainda pareciam entediados, enquanto ela mal conseguia entrar numa sala de aula sem ser mandada embora por falta de uniforme ou de material? A escola que ela frequentava, quando frequentava, era uma estrutura de 2 cômodos com 42 alunos divididos em séries diferentes, uma professora para todos, um quadro negro tão velho que a tinta já não colava direito, e livros didáticos que passavam de mão em mão há tantos anos que as páginas centrais tinham desaparecido. Mas havia um professor, seu Raimundo. Um homem de uns 50 anos, magro, com óculos de armação grossa remendada com esparadrapo, que ensinava português, matemática, história e ciências ao mesmo tempo, e que um dia, vendo Anastácia devorando um jornal velho encontrado no chão do pátio, parou, olhou para ela e disse uma frase que ela jamais esqueceu: "Menina, você tem cabeça boa demais para esse lugar te segurar." Ela tinha 11 anos. Ninguém antes tinha dito isso para ela. Ninguém depois diria por muito, muito tempo. Seu Raimundo começou a separar livros para ela. Livros velhos, doados, alguns sem capa, alguns com páginas faltando. Mais livros, dicionários, enciclopédias de edições antigas. Um exemplar surrado de um livro sobre o corpo humano, que ela leu 34 vezes. Anastácia lia de noite à luz de vela, depois que a mãe dormia de cansaço. Lia embaixo do lençol com uma lanterninha de pilha que ganhou de um primo. Lia enquanto esperava a roupa secar. Lia nos pedaços de silêncio que o dia teimosamente esquecia de preencher. Ler não mudou as condições dela, mas mudou o que ela enxergava dentro das condições. E isso, como o tempo mostraria, era exatamente o que ia fazer toda a diferença. O primeiro corte, quando Anastácia tinha 13 anos, sua irmã Dorinha ficou doente. Uma febre que não baixava. Vômitos. Fraqueza. A barriga foi inchando aos poucos, de um jeito que a mãe dizia ser frescura, que ia passar, que Deus provia, mas não passou.
Quando finalmente levaram Dorinha para o único posto de saúde da cidade, um médico que cheirava a álcool e olhava para elas sem realmente vê-las, disse que era coisa nos rins. Disse que precisava de exame. Disse que o exame era em outra cidade. Disse que custava dinheiro que elas não tinham. E foi embora atender o próximo. Benedita vendeu a única coisa de valor que possuía, uma corrente de ouro fina que havia pertencido à mãe dela, e que ela usava escondida debaixo da roupa há anos, guardada para um momento de desespero. O momento tinha chegado. O dinheiro não foi suficiente. Faltava para o ônibus, para a hospedagem, para os exames todos. E o médico de lá na cidade grande olhou para as duas mulheres pobres do interior e tratou o caso como se fosse problema delas não ter trazido dinheiro suficiente para se cuidar direito. Dorinha morreu com 14 anos. Insuficiência renal. Detectada tarde. Tratada com o que sobrou depois de tudo que faltou. Anastácia ficou de frente para o caixão da irmã e não chorou. Não porque não doía, mas porque naquele momento alguma coisa dentro dela parou de ser menina e começou a ser outra coisa. Uma coisa que ainda não tinha nome. Uma coisa que só o tempo saberia classificar. Ela olhou para a irmã e fez uma promessa silenciosa. Que esse tipo de morte, a morte por falta de cuidado, a morte por descaso, a morte por ser pobre, não ia acontecer com mais ninguém que ela pudesse alcançar. Ela tinha 13 anos e não sabia como ia cumprir aquilo, mas havia prometido. E Anastácia Ferreira dos Santos era o tipo de pessoa que cumpria o que prometia, mesmo quando o mundo inteiro trabalhava contra. A cidade que virou armadilha com 16 anos, Anastácia foi para São Luís. Não foi uma decisão fácil. Foi uma necessidade. Benedita estava ficando mais fraca. Os joelhos tinham piorado. E o dinheiro da lavagem de roupa não cobria mais as duas. Uma das duas precisava ir buscar o que a cidade pequena não tinha mais para dar. Anastácia foi. Ela conseguiu um emprego de doméstica na casa de uma família de classe média na Corrama. Cuidava de 2 filhos pequenos. Limpava, cozinhava, passava, servia. Dormia num quarto nos fundos que era menor que o banheiro da família. A patroa se chamava Silvana. Era professora. Tinha livros por toda a casa. E tinha uma regra. Os livros não eram para a empregada. Anastácia respeitava a regra durante o dia. À noite, quando todo mundo dormia, ela entrava na sala de pés descalços e ficava em pé diante das estantes, lendo de pé mesmo, sem sentar, para não deixar marca no sofá, sem pegar o livro, às vezes só virando as páginas com cuidado extremo, como se estivesse tocando algo que podia se partir. Ela leu assim durante 2 anos, em pé, na penumbra, em silêncio. Foi nesses 2 anos que ela descobriu a enfermagem. Num livro velho de medicina popular que estava num canto da estante, provavelmente esquecido, provavelmente inútil para aquela família, ela encontrou descrições de procedimentos de primeiros socorros, de anatomia básica, de doenças comuns, de tratamentos simples. Ela copiou trechos inteiros em pedaços de papel que guardava dobrados na meia e começou a praticar o que aprendia. Primeiro com os filhos da patroa, que quando tinham febre ou machucado, ela tratava com uma competência que Silvana nunca questionou de onde vinha. Depois com vizinhas que batiam na porta dos fundos quando precisavam de ajuda e não podiam pagar médico. A notícia foi se espalhando quieta, como se espalham as coisas nos bairros pobres, de boca em boca, de porta em porta, de confiança em confiança. Anastácia cuidava, não cobrava, não exigia, não julgava, cuidava, mas o mundo não ia deixar isso durar. O homem errado. Ela conheceu Evaristo quando tinha 19 anos. Ele era bonito da maneira que os homens perigosos costumam ser. Confiante, de voz grave, de sorriso fácil, de palavras que chegavam antes do resto do corpo. Disse que trabalhava em construção civil. Disse que queria construir uma vida. Disse que nunca tinha encontrado uma mulher tão forte e tão inteligente. Tudo mentira. Anastácia sabia de algumas das mentiras, mas havia aprendido ao longo da vida a escolher as batalhas com cuidado. E naquele momento, sozinha numa cidade grande, sem família próxima, sem rede de apoio, a ilusão de ter alguém parecia valer mais que a verdade de não ter ninguém. Ela se enganou. Com Evaristo ela teve um filho. Chamou de Benedito, em homenagem à mãe.
Benedito nasceu saudável, gordo, com um grito que o hospital inteiro ouviu. Anastácia nunca tinha sentido aquilo antes. Amar alguém com uma intensidade que doía fisicamente. Olhar para aquela coisa pequena e saber que arriscaria qualquer coisa por ela. Qualquer coisa. Evaristo sumiu quando Benedito tinha 4 meses. Não saiu pela porta da frente. Não deu explicação. Não deixou nota. Simplesmente parou de aparecer. Anastácia ficou com uma criança de colo, sem emprego formal, sem creche, sem dinheiro. Numa cidade que não se importava se ela afundava ou nadava. Ela nadou. Deus sabe como, mas nadou. A construção do impossível. Com Benedito na barriga de um pano atado nas costas, Anastácia voltou a trabalhar como doméstica. Desta vez em 2 casas alternadas. Manhã em uma, tarde na outra, noite em nenhuma, porque noite era de Benedito. Ela economizava cada centavo com uma disciplina monástica. Não comprava roupa nova, não comia fora, não tinha lazer. Cada real que sobrava ia para uma lata de metal que ficava enterrada sob o colchão. Em 18 meses ela tinha dinheiro suficiente para pagar o cursinho preparatório para o vestibular da Escola Técnica de Enfermagem Estadual. O cursinho era à noite. Ela levava Benedito. Sentava na última fileira, com o menino dormindo no colo ou brincando quieto no chão com um carrinho de plástico, e copiava tudo que o professor dizia com uma letra miúda, que cabia muito em pouco papel, porque papel custava dinheiro. Os outros alunos do cursinho olhavam para ela com um misto de constrangimento e admiração, que ninguém sabia muito bem como expressar. Ninguém falava nada. Alguns eventualmente começaram a compartilhar o lanche com Benedito. Anastácia não passava no vestibular na primeira tentativa. Passava na segunda. E entrava na Escola Técnica de Enfermagem com 23 anos, Benedito com 3, sem dinheiro nenhum para um material, com uma bolsa de estudos parcial que cobria metade das mensalidades e um emprego noturno que cobria a outra metade. Ela dormia 4 horas por noite, durante 2 anos. Não uma vez reclamou. Não uma vez desistiu. Não uma vez deixou de aparecer. A escola que tentou expulsá-la no 3º semestre, uma professora chamada Conceição Moura, decidiu que Anastácia era um problema. Não porque ela era ruim, pelo contrário. Era porque ela era boa demais, questionava demais, não abaixava a cabeça quando a professora errava alguma coisa factual, não ficava quieta quando um procedimento ensinado estava desatualizado ou equivocado. Numa das aulas sobre triagem de pacientes, Anastácia levantou a mão e disse: "Professora, esse protocolo foi atualizado em 2003. A sequência que a senhora está ensinando é a antiga." A sala ficou em silêncio. Conceição Moura olhou para ela com um tipo de frieza que as pessoas que exercem pequeno poder sobre outras aprendem a cultivar. "E onde você leu isso?" "Num artigo do Ministério da Saúde. Tenho a cópia se a senhora quiser." Ela tinha. Tinha imprimido numa banca de xerox pagando com moedas contadas. Conceição Moura não esqueceu. Nos meses seguintes, Anastácia começou a receber notas inexplicavelmente baixas em avaliações práticas. Pequenas falhas anotadas que outros alunos cometiam sem consequência. Observações no prontuário acadêmico dela que não correspondiam à realidade. Era assédio institucional. Era o tipo de coisa que acontecia e acontece ainda com pessoas que ousam existir fora do lugar que outros decidiram para elas. Anastácia documentou tudo, com a mesma meticulosidade que usava para economizar dinheiro, para estudar, para cuidar do filho. Guardou comprovantes, datas, testemunhas. E quando chegou a hora, foi à coordenação com uma pasta completa. A coordenação não resolveu nada. Então ela foi à Secretaria de Educação. Demorou. Custou energia que ela não tinha. Custou tempo que valia ouro. Mas Conceição Moura foi afastada das aulas práticas naquele semestre, e um processo administrativo foi aberto. Anastácia não ganhou nada material com isso, mas aprendeu algo fundamental sobre o mundo. Os sistemas são projetados para fazer as pessoas desistirem no 2º ou 3º obstáculo. Quem vai ao 5º, ao 6º, ao 7º, frequentemente encontra uma brecha. Ela não ia desistir. Nunca ia. O hospital e o abismo. Anastácia se formou técnica de enfermagem em 1989. Conseguiu emprego num hospital público de São Luís, que atendia predominantemente população de baixa renda.
Era um hospital que parecia estar sempre no limite de fechar. Faltava material, faltava medicamento, faltava pessoal, faltava tudo exceto pacientes que chegavam em quantidade que o sistema não conseguia absorver. Ela trabalhou ali durante 6 anos. Nesses 6 anos ela viu de tudo. Viu crianças morrendo de desidratação que seria reversível com soro. Viu pessoas saindo do hospital com infecções que haviam contraído dentro do hospital. Viu médicos que não apareciam, que assinavam papéis sem examinar, que faziam o mínimo possível e às vezes menos que o mínimo. Mas viu também colegas que eram heróis silenciosos, enfermeiras que doavam dinheiro do próprio bolso para comprar material quando faltava, técnicos que ficavam além do horário sem receber, pessoas que o sistema havia tentado corromper e que haviam escolhido permanecer inteiras. Anastácia era uma dessas pessoas. Mais que isso, ela foi se tornando o centro de referência informal de seu turno. Quando havia um caso difícil, chamavam ela. Quando um protocolo não estava claro, ela sabia. Quando um paciente estava agitado e não colaborava, ela era quem conseguia acalmar. Não era magia, era presença, era escuta, era a habilidade rara de fazer uma pessoa sentir que era vista. E foi nessa época que ela começou a perceber um padrão que a perturbava profundamente. As mortes evitáveis não eram distribuídas aleatoriamente. Havia uma concentração, uma lógica cruel por trás de quem morria e de quem sobrevivia dentro das mesmas 4 paredes do mesmo hospital. As mulheres pobres, negras do interior morriam mais. Não porque eram mais doentes, porque eram tratadas de forma diferente desde o momento que entravam pela porta. Anastácia começou a anotar. Os cadernos. Ela tinha um caderno onde registrava tudo. Nome do paciente, condição de chegada, tempo de espera até atendimento, qualidade do atendimento recebido, desfecho. Com o tempo, começou a cruzar esses dados com os dados que conseguia extrair dos prontuários, que tecnicamente tinha acesso por ser do quadro do hospital. O padrão ficava mais claro a cada semana. Uma mulher negra de aparência pobre, que chegava com dor abdominal severa, esperava em média o dobro do tempo de uma mulher branca com sintomas equivalentes. Uma paciente que vinha de bairros da periferia tinha chances significativamente menores de receber analgesia adequada em comparação com pacientes da Zona Sul. Os pedidos de exame para pacientes sem plano eram frequentemente postergados, sem justificativa clínica. Anastácia não tinha formação em epidemiologia. Não tinha treinamento em estatística. Não tinha o vocabulário técnico para chamar o que estava documentando de viés racial, de iniquidade em saúde, de racismo institucional. Mas ela tinha os números. E os números eram devastadores. O problema era, o que fazer com eles? Ela tentou falar com a chefia de enfermagem. A chefe disse que eram impressões subjetivas. Ela foi ao diretor médico. O diretor disse que ela estava inventando problema onde não havia. Ela foi à ouvidoria. A ouvidoria disse que ia verificar. Nunca verificou. Nesse ponto, uma pessoa diferente talvez tivesse guardado o caderno numa gaveta e tentado proteger o pouco que havia conquistado. O emprego. A estabilidade. O filho crescendo. A mãe em São Luís que ela trouxera e que vivia num apartamento pequeno mais decente. Mas Anastácia não era essa pessoa. Ela começou a procurar outras formas. A aliança improvável. Numa tarde de 1993, enquanto esperava um documento na fila do setor administrativo do hospital, ela ouviu uma conversa. 2 homens discutiam em voz baixa num corredor. Um deles era Paulo Figueiredo, médico recém-chegado ao hospital, que havia feito residência em saúde coletiva em São Paulo. O outro era um administrativo que tentava explicar por que certas metas de atendimento não estavam sendo cumpridas. Paulo Figueiredo estava visivelmente frustrado. Isso não é administração, isso é negligência organizada, ele disse. Anastácia deu um passo à frente e disse: Eu tenho dados que provam isso. Os 2 homens olharam para ela como se tivesse caído do teto. Ela abriu a bolsa e tirou um dos cadernos. Paulo Figueiredo ficou em silêncio enquanto folheava. Depois de 5 minutos, olhou para ela e perguntou: Você sabe o que você tem aqui? Sei que as pessoas estão morrendo de jeito diferente dependendo de quem são. Você tem uma pesquisa informal sem metodologia padronizada
Mas você tem os dados brutos de uma pesquisa que poucas instituições acadêmicas teriam coragem de conduzir. Começou aí uma parceria que mudaria a trajetória de ambos. Paulo tinha o vocabulário acadêmico, o acesso a pesquisadores de universidades, a capacidade de transformar os dados brutos de Anastácia em algo que o sistema reconheceria como válido. Anastácia tinha os dados, a credibilidade dentro do hospital e algo que Paulo nunca teve: a confiança dos pacientes. Eles trabalharam juntos durante 18 meses. Anastácia continuava seu turno normal durante o dia. À noite, depois que Benedito dormia, ela se reunia com Paulo numa sala emprestada da Faculdade de Medicina da Universidade Federal, onde ele tinha acesso como médico convidado, e os dois organizavam, estruturavam, analisavam. Foi exaustivo. Foi o período mais produtivo da vida dela até então. A pesquisa. O estudo que produziram se chamava, no rascunho inicial, Diferenciais de Atendimento e Desfecho Clínico em Hospital Público do Maranhão. Uma análise exploratória. Era um nome seco e técnico que escondia uma realidade brutal. Eles haviam documentado, com dados de 4 anos de atendimento, que pacientes autodeclaradas negras esperavam em média 47 minutos a mais para serem atendidas em situações de urgência não cirúrgica do que pacientes brancas, com classificação de risco equivalente. A taxa de prescrição de analgesia para dor crônica era 38% menor para pacientes de baixa renda. Mulheres que chegavam ao pronto-socorro com sintomas cardiovasculares eram diagnosticadas corretamente na primeira avaliação em apenas 61% dos casos, contra 84% para homens com sintomas equivalentes. A mortalidade evitável, definida como mortes, que estudos indicavam ser reversíveis com intervenção adequada e oportuna, era 2,3 vezes maior entre pacientes negros do que entre brancos nas mesmas categorias diagnósticas. Eram números frios. Por trás de cada número havia um nome. Havia uma família. Havia uma morte que não precisava ter acontecido. Anastácia sabia os nomes. Havia anotado todos eles. Paulo enviou o estudo para 3 periódicos acadêmicos. 2 recusaram sem explicação. O terceiro aceitou, pediu revisões, esperou 6 meses, pediu mais revisões e finalmente publicou em 1996. O impacto imediato foi zero. Periódicos acadêmicos de saúde coletiva não chegavam aos hospitais, não chegavam à gestão pública, não chegavam às pessoas que precisavam mudar alguma coisa, mas chegavam às pessoas certas quando as pessoas certas eram procuradas. E Anastácia foi procurar. Quando o sistema reage, quando a pesquisa foi publicada, a direção do hospital soube, não pelo estudo em si, pelos telefones que começaram a tocar. Uma jornalista do Jornal do Maranhão havia encontrado o estudo, havia ligado para Paulo Figueiredo, que havia confirmado os dados e mencionado a coautora técnica, Anastácia Ferreira dos Santos, e o jornal estava preparando uma reportagem. O diretor do hospital chamou Anastácia na sala dele. Ela sabia o que ia acontecer. Foi com a pasta de documentos. Ele começou amigável. Disse que havia lido o trabalho com interesse. Disse que havia imprecisões metodológicas. Disse que dados tirados de contexto podiam causar danos à reputação de uma instituição que fazia um trabalho importante. Anastácia deixou ele terminar. Depois disse: "Eu tenho aqui o prontuário da senhora Maria José Lima, que chegou com dor no peito em março de 1991 e esperou 3 horas e 40 minutos antes de ser atendida, e morreu de infarto dentro da sala de espera. Tenho o prontuário do Sr. Antônio Costa, 67 anos, diabetes descompensada, que recebeu a metade da insulina prescrita porque a farmácia disse que não tinha, e ninguém foi buscar o que tinha no almoxarifado, que ficava na mesma ala. Tenho 32 casos documentados assim. Posso ir caso por caso se precisar." Houve um silêncio. "Você está ameaçando esta instituição?" "Eu estou descrevendo o que aconteceu. O que a instituição faz com essa informação é uma escolha. Ela foi demitida 2 dias depois. Fundamento: reestruturação do quadro de pessoal. Era mentira e todo mundo sabia. Mas ela havia previsto. E havia se preparado. O advogado e a batalha judicial Anastácia não tinha dinheiro para advogado. Mas tinha algo que naquele momento específico da história valeu mais. A reportagem havia saído no jornal,
E a repercussão havia chegado a uma ONG de direitos humanos que atuava em São Luís, que havia chegado a um advogado trabalhista chamado Rodrigo Paz, que havia ficado indignado o suficiente para atender Anastácia de graça. A ação trabalhista foi aberta. Demorou 4 anos. 4 anos em que Anastácia estava sem emprego formal, sustentando o filho, sustentando a mãe, fazendo o que sempre havia feito quando precisava, improvisando. Ela voltou a fazer atendimentos informais no bairro onde morava. Não cobrava. Aceitava o que as pessoas podiam dar. Às vezes recebia pago em frango, em farinha, em horas de trabalho. Organizou um grupo de mães no bairro para troca de informações sobre saúde preventiva. Ensinava como reconhecer sinais de desidratação em bebês, como fazer a hidratação oral correta, como identificar sintomas que precisavam de atendimento urgente versus os que podiam ser manejados em casa. Fez isso durante 4 anos, com 0 financiamento. A ação trabalhista foi parcialmente ganha em 1999. Anastácia recebeu o equivalente a 18 meses de salário de indenização. Era o mais dinheiro que ela havia tido na vida. Depositou tudo numa conta e ficou olhando para o número na tela do caixa eletrônico por um longo tempo. Depois foi para casa, fez café, sentou com Benedito, que tinha 12 anos e tinha herdado os olhos da avó Benedita, e disse para ele: "Esse dinheiro vai ser investido." "Em quê?" "Você vai ver. O que nasce do nada com o dinheiro da indenização, mais um empréstimo do programa de microcrédito social que havia começado a existir no Brasil no final dos anos 90. Anastácia alugou um espaço pequeno num bairro periférico de São Luís. Era um espaço que havia sido um ponto de venda de material de construção, e antes disso não tinha sido nada útil. Ela limpou, pintou, instalou prateleiras, conseguiu equipamentos básicos de segunda mão, convenceu 2 colegas de trabalho a colaborar voluntariamente nos fins de semana e abriu o que chamou, sem qualquer ironia, de Centro Comunitário de Saúde Preventiva do bairro Liberdade. Não era uma clínica. Não tinha autorização para funcionar como clínica. Era formalmente um espaço de educação em saúde, mas na prática era onde as pessoas iam quando não podiam ir mais a lugar nenhum. Anastácia fazia triagem. Identificava o que precisava de encaminhamento urgente, o que podia ser manejado com orientação, o que era crônico e precisava de acompanhamento. Conectou o centro com a rede do SUS de forma criativa. Aprendeu os fluxos, os horários menos movimentados, os profissionais que eram mais abertos a receber encaminhamentos de uma técnica sem vínculo formal. Montou uma lista de contatos que incluía desde uma pediatra de plantão, que aceitava dar orientação por telefone, até um dentista que atendia 2 sábados por mês de graça, em troca de nada além da gratidão das pessoas. Conseguiu parcerias com farmácias para a obtenção de medicamentos a custo zero para pacientes em situação de vulnerabilidade extrema. E começou a treinar mulheres do bairro em primeiros socorros, em saúde materno-infantil, em reconhecimento de sintomas, em como navegar o sistema de saúde público sem desistir na 3ª fila. No primeiro ano, o centro atendeu 340 pessoas. No segundo, 890. No terceiro, 1.400. Sem verba do governo. Sem apoio institucional formal. Com uma equipe que era basicamente voluntária e funcionava por um senso de propósito que Anastácia cultivava, com uma habilidade que não se aprende em nenhum curso de gestão. Como ela conseguia manter as pessoas motivadas quando não podia pagar? Ela dizia: "O que a Dorinha havia morrendo ensinou. Cada pessoa que sai daqui hoje com a informação certa é uma pessoa que talvez não morra amanhã pela falta dela. Isso não tem preço, mas vocês têm." E ela garantia que quem podia de alguma forma remunerar, remunera. Que quando chegava uma verba de doação, ela era distribuída com transparência absoluta. Que ninguém seria explorado em nome de uma causa, porque exploração em nome do bem é ainda exploração. Benedito. Em 2002, Benedito tinha 15 anos e estava envolvido com pessoas erradas. Anastácia percebeu os sinais que toda mãe de filho adolescente em bairro periférico aprende a reconhecer com um nó no estômago. As saídas sem explicação. O dinheiro que aparecia sem origem clara. A mudança de amizades, de jeito de olhar. Ela sabia o que estava do outro lado dessa fronteira
Tinha atendido no centro os resultados disso. Meninos com ferimento de bala. Meninos com overdose. Meninas que choravam esperando notícia de namorado preso. Ela não recuou para dentro de casa com medo. Ela avançou. Sentou com Benedito na cozinha às 11 da noite quando ele chegou com cheiro de cigarro e história inventada. E disse: "Você sabe o que eu passei para criar você?" "Sei." "Não sabe. Mas eu vou contar. E você vai escutar." Ela contou tudo naquela noite. A Dorinha. O pai que sumiu. As casas onde trabalhou. Os livros que leu no escuro. Os anos sem dormir. O hospital que a demitiu. O dinheiro que demorou 4 anos para chegar. Benedito ficou em silêncio. No final ela disse: "Eu não faço isso para você me deve. Faço porque você é o que eu mais amo nessa vida. E eu não posso te perder como perdi a Dorinha. Não posso." Foi a primeira vez que ela chorou na frente do filho. Benedito ficou olhando para a mãe chorando e algo nele se reorganizou. Não foi magia. Não foi instantâneo. Levou meses de conversas, de conflitos, de recaídas pequenas, de confiança sendo construída tijolo por tijolo. Mas Benedito não cruzou a fronteira que Anastácia temia. E 10 anos depois, formou-se em medicina pela Universidade Federal do Maranhão. Na formatura, durante o discurso dos alunos, ele falou por 3 minutos sobre a mãe sem conseguir manter a voz firme. A sala inteira chorou. Anastácia não chorou. Sorriu. Aquele tipo de sorriso que só aparece quando você entende que valeu. Que a conta estava certa. Que o sacrifício havia se multiplicado em vida. A pesquisadora que nunca teve diploma em 2005, uma pesquisadora da Universidade de São Paulo chamada Dra. Fátima Alcântara, que estudava iniquidades em saúde no Brasil, chegou a São Luís para uma conferência e ouviu falar do centro do bairro Liberdade. Ela foi visitar. Ficou 3 dias. No 3º dia, disse para Anastácia: "Os dados que você coleta aqui são únicos. A metodologia de base comunitária que você desenvolveu intuitivamente é o que a literatura internacional está tentando sistematizar há 20 anos. Você sabe que está fazendo pesquisa de ponta sem nunca ter pisado numa pós-graduação? Eu sei que estou ajudando as pessoas. Você está fazendo as 2 coisas." Fátima Alcântara voltou para São Paulo com autorização de Anastácia para usar os dados do centro numa pesquisa colaborativa. Levou o nome dela como coautora. O artigo foi publicado na Revista de Saúde Pública em 2006. Foi o primeiro de 6 artigos científicos que Anastácia coassinaria ao longo dos anos seguintes. Sem diploma de pós-graduação. Sem título. Com o reconhecimento de pesquisadores que entendiam que o conhecimento não começa e não termina dentro das universidades. Em 2008, uma Fundação Internacional de Saúde Comunitária concedeu ao Centro do Bairro Liberdade um prêmio de reconhecimento e uma doação de recursos, que transformou completamente a capacidade operacional do espaço. Anastácia usou o dinheiro para contratar 3 profissionais em tempo integral, reformar o espaço, comprar equipamentos e criar um programa de formação de agentes comunitários de saúde que foi posteriormente adotado pelo sistema municipal. Quando a prefeitura veio formalizar a parceria, o secretário de saúde disse numa reunião de apresentação que o modelo era inovador e que precisava ser escalado. Anastácia disse com uma calma que desconcertou todo o gabinete: "Ele tem 12 anos de existência. O senhor poderia ter chegado antes." Houve silêncio. "Mas chegou agora. E isso é o que importa. Vamos trabalhar." Parte 16. A morte que ela não pôde evitar. Em 2011, Benedita morreu. A mãe de Anastácia tinha 72 anos, os joelhos destruídos de décadas de trabalho, e um coração que havia ficado mais fraco a cada inverno. Morreu dormindo, num apartamento pequeno, mas com aquecimento e cama de colchão de espuma nova, que Anastácia havia comprado no ano anterior, depois de décadas de colchão surrado. Morreu com as mãos tratadas, sem as rachaduras de quando lavava roupa, porque os últimos anos haviam sido de descanso e de cuidado. Morreu com a filha do lado, porque Anastácia havia percebido a piora na semana anterior e havia passado a dormir no sofá do apartamento para estar perto. Anastácia ficou segurando a mão da mãe por um longo tempo depois que ela foi. E finalmente, décadas depois da irmã, décadas depois de aprender a guardar o choro, chorou. Chorou com um choro que não era só de perda, era de alívio também.
O tipo de alívio que só quem cuidou alguém sabe reconhecer. O de saber que a pessoa foi bem, que o fim foi digno, que havia amor no último momento. Benedita havia morrido como nenhuma mulher daquela família havia morrido antes. Com cuidado, com presença, sem falta de nada que dinheiro pudesse comprar. Havia custado uma vida inteira de trabalho chegar a isso. E havia valido. O legado que se multiplica. Hoje o Centro Comunitário de Saúde Preventiva do bairro Liberdade não existe mais com esse nome. Existe agora como a Rede Anastácia, que é composta por 11 centros distribuídos em 4 municípios do Maranhão, com uma equipe de 72 profissionais e mais de 300 voluntários treinados. A rede atende anualmente mais de 40 mil pessoas. O programa de formação de agentes comunitários que foi desenvolvido ali foi adaptado e implementado em outros 3 estados. Os dados coletados ao longo de 2 décadas resultaram em 11 publicações científicas e foram citados em relatórios de políticas públicas de saúde, tanto no âmbito estadual quanto federal. Anastácia tem 63 anos. Ainda trabalha todos os dias. Não como gestora que só assina papéis. Como profissional que ainda faz triagem, que ainda senta com as pessoas, que ainda ouve o que as pessoas têm a dizer antes de decidir o que elas precisam. Ela diz, quando perguntam sobre o segredo, não tem segredo, tem presença. Eu apareço. Eu apareço quando é fácil e quando é difícil. Eu apareço quando eu estou cansada e quando eu estou com medo, e quando eu não sei o que fazer. Aparecer é a única coisa que nunca falhou. Em 2019, a Prefeitura de São Luís propôs nomear uma rua em sua homenagem. Ela recusou. Disse que não precisava de rua. Disse que se quisessem homenagear, construíssem um centro de saúde no bairro que ainda não tinha. Eles construíram. Ainda está em funcionamento. Ainda atende. Ainda carrega dentro de suas paredes o eco de uma promessa feita à beira de um caixão, por uma menina de 13 anos que havia perdido a irmã e havia decidido que não ia perder mais ninguém que pudesse alcançar. O que ela quer que você saiba? Numa das últimas entrevistas que deu a uma rádio comunitária de São Luís, o apresentador perguntou o que ela diria para uma mulher jovem que estava agora no começo, que estava achando impossível, que estava pensando em desistir. Anastácia ficou em silêncio por um momento. Depois disse, eu ia dizer que não desiste, mas isso é fácil de falar. Então vou dizer uma coisa diferente. Você não vai conseguir fazer tudo o que quer fazer. Ninguém consegue. Você vai fazer o que der para fazer com o que você tem agora. E o que você tem agora, por mais pouco que pareça, é sempre mais do que nada. Nada é o ponto de partida de onde eu vim. E olha onde eu estou. O mundo vai tentar te convencer de que você não é suficiente. Que você não tem o diploma certo, a voz certa, a aparência certa, o sobrenome certo. Vai tentar de 1000 formas diferentes. A única resposta que funciona é aparecer de qualquer jeito, com o diploma errado, com a voz tremendo, com o sobrenome nenhum. Aparecer e fazer o próximo passo. Só o próximo. Não o 10º, não o 20º. O próximo. O resto você descobre depois. Ela parou. Depois acrescentou baixinho, quase para ela mesma. Sempre descobre. O que os números não dizem. Há uma coisa que as pesquisas não capturam, que os artigos científicos não medem, que os relatórios de impacto não conseguem colocar em tabela. É o seguinte, numa tarde de terça-feira qualquer, no centro do bairro Liberdade, numa sala pequena com cadeiras de plástico colorido, uma mulher de 25 anos que havia chegado com febre e saído com o diagnóstico correto, foi embora com o número de um médico no bolso, com orientação de como pegar o ônibus até o posto especializado, com a certeza de que havia sido vista como pessoa, e não como problema a ser resolvido. Ela voltou 3 semanas depois, sem febre. Trazia um pote de doce de leite que havia feito em casa. Deixou na recepção. Não deixou nome. Só deixou um bilhete que dizia, obrigada por me olhar nos olhos. Anastácia leu o bilhete. Dobrou. Guardou no bolso. E voltou para o trabalho. Porque era isso. Era sempre isso. O olho nos olhos que mudava tudo. Que mudava uma pessoa. Que mudava um bairro. Que mudava um sistema. Que mudava o mundo de um jeito que nenhum mapa consegue registrar, mas que existe, que persiste, que se multiplica em silêncio nas escolhas de pessoas que foram vistas e que por isso aprenderam a ver.
Esse é o legado de Anastácia Ferreira dos Santos. Não está em nenhuma rua. Está em todas as pessoas que ela alcançou, e nas pessoas que essas pessoas alcançaram, e assim por diante, para sempre, até onde o amor consegue ir, que é sempre mais longe do que qualquer um imagina. O que o Maranhão não queria ver? Existe uma narrativa confortável sobre pessoas como Anastácia. A narrativa diz assim: ela era excepcional, era especial, era diferente, tinha algo que outras pessoas não têm, e por isso conseguiu. Essa narrativa é uma mentira cuidadosamente construída. Não porque Anastácia não fosse extraordinária. Era. Mas porque essa narrativa serve a uma função muito específica: proteger o sistema de ter que se responsabilizar. Se o sucesso de Anastácia se explica pela excepcionalidade dela, então o fracasso de todas as Beneditas, todas as Dorinhas, todas as mulheres que ficaram pelo caminho, se explica pela mediocridade delas. E não é assim. Nunca foi. O Maranhão dos anos 60, 70 e 80 era um estado que havia sido construído sobre a ideia de que certas vidas valiam mais que outras. Que o acesso à saúde, à educação, à segurança e à dignidade era um privilégio que precisava ser merecido, comprado ou herdado. As famílias que lavavam roupa para as outras não eram percebidas como parte constitutiva do sistema. Eram percebidas como o fundo necessário sobre o qual o resto se apoiava, invisíveis quando funcionavam bem, visíveis apenas quando se tornavam um problema. Anastácia havia nascido nessa invisibilidade e havia, ao longo de décadas de trabalho, se recusado a permanecer nela. Não por rebeldia adolescente, por necessidade adulta, porque quando você assiste sua irmã morrer de uma doença tratável, a invisibilidade deixa de ser uma condição abstrata e passa a ter um custo muito concreto, um custo que se mede em vidas. E Anastácia havia decidido, silenciosamente, pagar esse custo de outra forma. As mulheres que vieram antes. Há algo que precisa ser dito antes de continuar. Anastácia não surgiu do vazio. Ela veio de uma linhagem de mulheres que resistiram, que inventaram saídas, que mantiveram famílias e comunidades inteiras funcionando com recursos que não chegavam nem perto do suficiente. Benedita, a mãe, resistia a cada manhã quando acordava às 4 da manhã e escolhia não se dobrar, não pedir, não desaparecer. A avó de Anastácia, Zilda, havia atravessado a seca de 1958, no sertão do Piauí, com 4 filhos e uma reserva de água, que durou 2 semanas a mais do que todos os vizinhos previam, porque ela havia estudado o comportamento do solo e encontrado um lençol freático que os homens que supostamente sabiam dessas coisas haviam ignorado. A bisavó havia sido lavadeira também. E antes dela, havia uma mulher cujo nome ninguém mais sabia, porque a história não guardou os nomes das mulheres que lavavam, que cozinhavam, que pariam, que enterravam e que recomeçavam. Mas elas existiram. E cada uma delas havia passado algo para frente. Não em palavras, em postura, em hábito, em recusa a aceitar o chão onde estavam como o único chão possível. Anastácia era o resultado de gerações de mulheres que não tinham o vocabulário para chamar o que faziam de resistência, mas que resistiam da única forma disponível, continuando. Isso também precisava ser dito, porque a história de Anastácia não começa com ela. Começa muito antes, e vai muito além. O dia em que ela quase parou. Há um momento que Anastácia raramente menciona em entrevistas. Foi em 1997. O centro havia completado 1 ano de funcionamento. O dinheiro da indenização havia acabado. O empréstimo estava em atraso. 2 dos voluntários haviam conseguido emprego formal e precisado se afastar. Um terceiro havia adoecido. Anastácia estava com 40 dias de atraso no aluguel do espaço. O proprietário havia mandado aviso de despejo. Benedito tinha 10 anos e havia chegado da escola dizendo que os colegas tinham rido do tênis dele, que estava colado com fita adesiva porque a sola havia soltado, e ela não tinha dinheiro para comprar outro. Ela havia consertado o tênis à noite à luz da cozinha, com cola de sapateiro que havia pedido emprestada à vizinha. E sentado ali, às 11 da noite, com cheiro de cola nas mãos e o cansaço de 40 anos acumulado no corpo de 36, pela primeira vez desde Dorinha ela havia pensado, talvez não dê.
Talvez o mundo esteja certo. Talvez essa vida seja o limite. Ficou com esse pensamento por um tempo que ela mesma não sabe precisar. Pode ter sido 10 minutos. Pode ter sido 2 horas. Depois foi até o quarto, olhou para o filho dormindo, ficou olhando por um tempo e voltou para a cozinha. Abriu o caderno onde guardava os registros das pessoas atendidas no centro. Começou a ler, nome por nome, caso por caso, resultado por resultado. A mulher de 62 anos que havia chegado com pressão em 260 e que havia saído com medicação e acompanhamento e que 6 meses depois ainda estava viva e havia mandado flores para o centro no seu aniversário. O bebê de 8 meses com diarreia aguda, que havia sido hidratado corretamente, e que 1 mês depois os pais haviam trazido de volta apenas para mostrar como estava gordinho e saudável. A adolescente de 16 anos que havia chegado confusa, assustada, com suspeita de gravidez que havia sido orientada, acompanhada, encaminhada, e que havia voltado 1 ano depois perguntando se podia ajudar como voluntária. Anastácia leu até às 3 da manhã, levantou, fez café, e no dia seguinte, foi negociar com o proprietário mais 30 dias de prazo. Conseguiu. Naquele mês, 3 doações chegaram de formas diferentes. Uma de uma ex-paciente que havia recebido herança inesperada e lembrado do centro. Outra de uma igreja que havia ouvido falar do trabalho pela comunidade. Uma terceira de uma professora universitária que havia incluído o centro como beneficiário numa rifa que organizou. Não foi milagre. Foi o resultado de anos de presença, de cuidado genuíno, de uma rede que havia sido construída pessoa por pessoa e que, quando precisou sustentar ela, sustentou. Anastácia nunca mais quase parou, mas carregou esse momento, não como vergonha, como bússola, para lembrar que o chão às vezes desaparece e que o que você fez antes de chegar ao chão é o que determina se alguém estende a mão. O sistema e o espelho. Em 2003, Anastácia foi convidada para participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Maranhão sobre políticas de saúde na atenção básica. Ela foi de ônibus, porque ainda não dirigia e táxi custava dinheiro que ela não gastava consigo mesma. Chegou cedo. Sentou na plateia. Esperou. A audiência estava cheia de secretários, de diretores de hospital, de representantes de conselhos de medicina, de consultores pagos para estar ali. Quando chegou a vez de ela falar, tinha 5 minutos. Ela foi até o microfone com uma pasta embaixo do braço e disse: "Meu nome é Anastácia Ferreira dos Santos. Sou técnica de enfermagem. Dirijo um centro comunitário de saúde preventiva no bairro Liberdade há 6 anos. Quero falar sobre o que acontece quando as políticas que vocês discutem aqui chegam, ou não chegam, ao lugar onde eu trabalho." Apresentou dados, números reais, nomes reais com siglas para proteção, casos documentados, resultados mensuráveis. Apresentou em 4 minutos e 43 segundos o que levou 6 anos para construir. Depois olhou para a mesa principal, onde estavam os representantes do governo, e disse no tempo que sobrou: "Eu não vim aqui pedir. Vim mostrar o que está acontecendo. O que vocês fazem com essa informação é uma escolha. Mas saibam que ela foi feita em nome de 40 mil pessoas que já passaram pela porta do meu centro. E elas vão saber o que vocês escolheram." Saiu sem esperar a reação. No estacionamento, uma das secretárias de saúde, uma mulher de uns 50 anos com um terno bege, a alcançou. "Como você conseguiu esses dados?" "Coletando. Por 6 anos. Todo dia." "Onde você se formou em saúde pública?" "Não me formei. Me formei em enfermagem técnica. O resto eu aprendi fazendo." A mulher ficou em silêncio por um momento. "Você sabe que o que você está fazendo tem um nome acadêmico? Chama Epidemiologia Comunitária Participativa. Eu sei que funciona." O nome, alguém que soubesse colocou depois. Houve uma pausa. "Posso te ligar? Sobre uma parceria possível?" "Pode. Mas saiba que não abro mão de controle dos dados nem de independência operacional. Parceria tem que ser de igual para igual ou não tem." A secretária concordou. E pela primeira vez em anos, uma parceria com o governo não custou a alma do centro para existir. O que a pobreza ensina. Existe uma coisa que a pobreza ensina, que o dinheiro não compra de volta. Anastácia fala sobre isso às vezes, em momentos de conversa menos formal, com pessoas que ela considera capazes de ouvir sem romantizar. Ela diz: "Quem cresceu sem,
Aprende a resolver. Não de forma bonita, não de forma elegante, mas aprende. Aprende a consertar com o que tem, a esperar sem perder o rumo, a construir devagar sem desaparecer no meio do caminho. Mas aprende também coisas que machucam muito para aprender. Aprende que o seu corpo pode ficar em segundo lugar, que a sua dor pode esperar, que o seu cansaço não é prioridade de ninguém além de você. E isso, quando não é trabalhado, vira uma ferida que vai comendo por dentro. Eu vi isso acontecer com minha mãe. Ela nunca aprendeu a parar. Nunca aprendeu que podia receber cuidado além de dar. E essa incapacidade de receber foi parte do que a foi gastando. Eu tentei não fazer o mesmo. Não consigo dizer que consegui completamente, mas tentei. Nessa tentativa de não repetir o padrão, Anastácia fez coisas que para outras pessoas da sua geração e contexto pareciam extravagâncias. Ela tirava um sábado por mês só para ela. Não para trabalhar, não para organizar, não para planejar, para sentar, para ler ficção, que era algo completamente inútil do ponto de vista prático, e que ela amava com uma intensidade desproporcional, para caminhar sem destino, para tomar café devagar, sem cronômetro, sem lista de pendências na cabeça. As pessoas que trabalhavam com ela no começo achavam estranho. Pareciam achar que uma pessoa verdadeiramente comprometida com a causa não poderia ter esse tipo de indulgência. Ela dizia: "O avião cai para todo mundo se eu não colocar a máscara primeiro." E continuava com o sábado. Benedito, médico. Quando Benedito se formou em 2009, a primeira coisa que fez foi ir trabalhar no centro da mãe. Ficou 1 ano. Foi o ano mais difícil da relação deles, porque Benedito havia sido formado numa universidade que ensinava medicina de uma forma, e Anastácia conduzia o centro de outra forma, e essas duas formas batiam em pontos específicos que os dois não conseguiam resolver em silêncio. Houve conflitos sérios. Uma vez, sobre protocolo de encaminhamento de paciente idosa que Anastácia havia decidido não encaminhar ao hospital, porque havia avaliado clinicamente que o risco de contrair infecção hospitalar superava o benefício do internamento, e que Benedito havia discordado veementemente invocando protocolos que havia aprendido na faculdade. Eles brigaram de verdade nesse dia. Levantaram voz. Disseram coisas que precisaram ser revisadas depois. No final, Anastácia pediu que a equipe avaliasse e trouxesse opinião. A equipe concordou com ela. A paciente ficou. Recebeu tratamento ambulatorial intensificado. Sobreviveu. Benedito reconheceu o erro. E nesse reconhecimento aconteceu algo importante. Ele parou de ver a mãe como mãe e começou a vê-la como profissional. 2 olhares que não eram incompatíveis, mas que ele havia confundido até então. Depois daquele ano, Benedito foi fazer residência em medicina de família e comunidade. Voltou diferente. Voltou com a linguagem que havia aprendido e com o respeito que havia conquistado pela forma como a mãe havia chegado ao mesmo lugar que ele chegava pela universidade, partindo do nada, partindo da perda, partindo do chão. Hoje ele dirige uma das unidades da Rede Anastácia. Mãe e filho trabalham juntos. Brigam às vezes, mas é o tipo de briga que só existe entre pessoas que se respeitam o suficiente para discordar de verdade. A entrevista que ela recusou em 2015, uma grande produtora do Rio de Janeiro, entrou em contato querendo fazer um documentário sobre Anastácia. Ela leu a proposta com cuidado. Reuniu-se com o produtor e recusou. O produtor ficou surpreso. Haviam oferecido uma participação financeira considerável. Haviam prometido distribuição nacional. Haviam dito que a história dela merecia ser conhecida pelo Brasil inteiro. Ela disse: "Eu li a proposta. O documentário fala de mim como se a história começasse comigo. Não menciona as mulheres que vieram antes. Não menciona o contexto que criou a necessidade do que eu faço. Não menciona o sistema que deveria ter feito o que eu faço e não fez. Conta a história de uma exceção. E eu não quero ser a exceção. Eu quero ser o exemplo de que o sistema falhou, que são coisas diferentes. Mas as pessoas se inspiram com histórias de superação individual. As pessoas se inspiram e ficam com a sensação de que basta querer. E aí, quando não conseguem, acham que é culpa delas. Eu não quero participar de uma história que vai fazer alguém sentir que é culpa dela não ter conseguido o que eu consegui. Porque não é. O sistema é desigual. Isso precisa estar no centro, não nas margens do documentário. O produtor disse que podia renegociar o enquadramento.
Elas conversaram durante 3 horas. No final, chegaram a um acordo diferente. Um documentário que usava a história de Anastácia como porta de entrada, mas que era fundamentalmente sobre o sistema de saúde, sobre iniquidade, sobre o que acontece quando as políticas públicas encontram a realidade das periferias. Esse documentário foi exibido numa plataforma de streaming em 2017. Anastácia não assistiu ao lançamento. Estava de plantão. Mas Benedito assistiu. Sentado no sofá do apartamento que ela havia comprado anos antes, com um copo de café na mão, ele assistiu o rosto da mãe na tela durante 92 minutos. Ela falava de Dorinha, falava dos cadernos, falava do tênis do solado colado. No momento em que ela falou do tênis, Benedito teve que pausar o vídeo. Ficou um tempo olhando para a tela parada. Ele lembrava daquele tênis. Lembrava da vergonha dos colegas. Lembrava de chegar em casa e encontrar a mãe ali na cozinha com a cola de sapateiro. O que ele não sabia, e que o documentário revelava, era o que ela estava pensando naquela mesma noite, enquanto consertava, que ela havia quase parado, que havia olhado para aquele espaço pequeno e aquele cansaço enorme e havia sentido o peso de tudo que faltava, e que havia voltado atrás, pelo filho. Benedito terminou de assistir o documentário com os olhos vermelhos. No dia seguinte foi até o centro, encontrou a mãe no corredor entre uma sala de atendimento e outra, e disse apenas: "Eu sabia que você era forte. Não sabia que era assim." Ela olhou para ele, disse: "Todo mundo é assim. A maioria das pessoas que você acha que são fortes são pessoas que estavam com medo e foram assim mesmo. É isso." Deu um beijo na testa do filho. E foi atender o próximo paciente. Havia sempre um próximo paciente. E Anastácia havia aprendido fazia décadas que o próximo paciente era o único lugar do mundo onde ela precisava estar, no momento em que precisava estar lá. Todo o resto se resolvia ao redor disso. Todo o resto sempre havia se resolvido. Parte 26. O que ela diz para as jovens. Toda vez que Anastácia vai a uma escola, a uma faculdade, a um evento comunitário, as jovens mulheres que estão na plateia fazem variações da mesma pergunta. Como você fez? Como você não desistiu? Como você conseguiu? E ela tem uma resposta que não é a resposta que elas esperam. Ela diz: "Eu não sabia que eu estava conseguindo enquanto estava conseguindo. Eu só sabia qual era o próximo passo." Hoje, olhando para trás, parece uma trajetória coerente. Na época parecia uma série de tentativas de não afundar. Quando eu estava consertando o tênis do meu filho com cola de sapateiro às 11 da noite, eu não estava pensando que estava construindo um legado. Eu estava pensando que o meu filho precisava de um tênis que não caísse o solado na frente dos colegas. O que me manteve não foi visão de futuro, foi responsabilidade de presente. Eu tinha pessoas que dependiam de mim. Benedito, minha mãe, e depois as pessoas do centro. E quando você tem pessoas que dependem, você não tem o luxo de ficar perguntando se vale a pena. Você faz porque é o que tem que ser feito. Ela para, olha para as meninas na plateia e diz mais devagar: "Mas eu quero que vocês saibam uma coisa que eu demorei muito para entender. Responsabilidade com os outros não pode existir sem responsabilidade consigo mesma. Eu quase me destruí cuidando de todo mundo e esquecendo de me cuidar. Não façam isso. O mundo não vai te agradecer por isso. O mundo vai aceitar enquanto você der e vai continuar sem você quando você quebrar. Cuide de você. Não depois. Agora. Junto com o resto. É possível. É necessário. É a única forma de durar." O mapa do que ela construiu. Há um mapa numa das paredes do centro principal da rede Anastácia. É um mapa do Maranhão, com pontos marcados em vermelho para cada localidade onde a rede teve ou tem presença. São 63 pontos. Alguns são centros físicos. Outros são parcerias com unidades básicas de saúde. Outros são comunidades onde agentes treinados pela rede atuam. No canto inferior esquerdo do mapa, numa letra miúda que só aparece quando você chega perto, está escrito: "Começou com um." Anastácia não sabe quem colocou aquilo lá, mas não mandou tirar, porque era verdade. Começou com um espaço alugado com dinheiro de indenização judicial, com uma mulher que tinha formação técnica, cadernos cheios de dados e uma promessa feita décadas antes à beira de um caixão, com a ideia absurda, radical,
profundamente simples de que todo ser humano merece ser olhado nos olhos quando está com dor. 63 pontos vermelhos num mapa que começou com 1. Cada ponto representa anos de trabalho, de conflito, de negociação, de fracasso, de recomeço. Cada ponto representa pessoas, não números. Pessoas. Com nomes, com histórias, com famílias, com medos, com dores específicas que nenhuma estatística consegue capturar. Anastácia conhece histórias de cada um desses pontos. Não todas as histórias de todos os pontos, mas algumas, as que chegaram até ela de formas diferentes. Numa ligação, numa carta, num encontro casual num corredor de hospital, numa mensagem de áudio enviada por uma agente comunitária, numa madrugada de domingo. Ela guarda essas histórias. Não num arquivo, na memória. Porque memória é o que resiste quando tudo mais pode ser perdido. E Anastácia Ferreira dos Santos aprendeu, desde muito cedo, que o que você guarda dentro de você é o único bem que ninguém pode tirar. O que fica. Esta história não tem um final feliz no sentido clássico do termo. Não tem o vilão derrotado, o sistema transformado, a injustiça finalmente corrigida. O sistema ainda falha. Ainda há mulheres pobres e negras que esperam mais tempo na fila. Ainda há mortes evitáveis acontecendo em hospitais públicos do Brasil. Ainda há crianças que adoecem de coisas que vacinação e saneamento resolveriam, e que não existem porque o dinheiro foi parar em outro lugar. Anastácia não resolveu isso. Ninguém resolve sozinho. O que ela fez foi diferente. Ela criou um espaço onde, por um momento, dentro de um bairro, dentro de uma comunidade, dentro do alcance do que uma mulher com 2 braços, uma cabeça e uma teimosia monumental consegue fazer, as coisas funcionavam diferente. Onde a mulher pobre era olhada nos olhos. Onde o filho com febre recebia atendimento sem esperar horas que não tinha. Onde a idosa com dor crônica não precisava escolher entre o medicamento e a comida, porque alguém havia construído uma rede de acesso que tornava essa escolha desnecessária. São coisas pequenas em escala nacional. São coisas imensas em escala humana. E é na escala humana que as vidas acontecem, que as mortes acontecem, que as histórias que nunca chegam às manchetes acontecem. Anastácia escolheu a escala humana e fez dela, ao longo de décadas, uma obra que poucos com muito mais recurso e muito mais prestígio conseguiram fazer. O nome dela não está em livros de medicina. Está em corações de pessoas que, sem ela, não estariam mais aqui para ter coração. Esse é o tipo de legado que não aparece em lista de prêmios, mas é o tipo que dura, porque foi construído com o material mais resistente que existe, não com ambição, não com reconhecimento, não com medo do fracasso, com o amor específico, prático, concreto, às vezes exaustivo e às vezes transcendente, de quem perdeu alguém que amava e decidiu que isso não podia ter sido em vão. Esse amor, quando encontra uma pessoa capaz de sustentá-lo, transforma tudo que toca. Anastácia era essa pessoa. E o mundo, discretamente, em silêncio, à margem dos holofotes, foi se tornando um lugar levemente melhor por causa disso. Levemente, mas permanentemente. E às vezes levemente e permanentemente, é tudo que se pode pedir. E tudo que basta. Nota final. Para quem está ouvindo isso agora, se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Não sobre a Anastácia. Sobre você. Você escolheu ouvir uma história de 40 anos de resistência, de perda, de reconstrução, de uma mulher que o mundo tentou, em momentos diferentes e de formas diferentes, reduzir ao silêncio, e que respondeu a cada tentativa com presença. Isso diz alguma coisa sobre você. Talvez você esteja passando por alguma coisa difícil. Talvez você esteja no meio de uma escolha que parece impossível. Talvez você tenha se reconhecido em algum ponto da história de Anastácia, numa Dorinha que perdeu, num Benedito que quase se perdeu, numa Benedita que se gastou antes de ser cuidada. Talvez você seja o tipo de pessoa que ouve histórias assim não por entretenimento, mas porque precisa saber que é possível. É possível. Não no sentido de que vai ser fácil. Não no sentido de que o sistema vai colaborar. Não no sentido de que as pessoas que deveriam ajudar vão aparecer na hora certa. No sentido de que pessoas que já estavam no nível mais baixo de recursos, de apoio, de oportunidade, encontraram um jeito. Não um jeito bonito,
Não um jeito sem custo. Não um jeito que não deixou marcas. Mas um jeito. E se Anastácia encontrou um jeito saindo do ponto que ela saiu, então o que você está enfrentando, por mais pesado que seja, tem um jeito também. Pode não ser o jeito que você imaginou. Pode levar mais tempo do que você quer que leve. Pode exigir que você peça ajuda quando preferia não pedir, que aceite o que está disponível quando queria o que não está, que faça o passo seguinte quando não tem clareza dos passos depois. Mas tem um jeito. Anastácia não sabia disso no começo. Aprendeu fazendo. Você também vai. E quando chegar lá, em qualquer forma que lá signifique para você, talvez você se lembre desta história, desta mulher. Deste espaço de 18 centímetros entre a perda e a decisão de continuar. E talvez você conte para alguém. E essa alguém conte para outra pessoa. E assim a corrente que Anastácia começou, que na verdade não começou com ela, que vem de muito antes e vai muito além, continua. Isso é o legado de verdade. Não o que fica gravado em pedra. O que continua em movimento. Obrigado por ouvir. E se essa história te tocou de alguma forma, lembra, o que você sente agora é real. O impulso de fazer alguma coisa, de mudar alguma coisa, de ser a pessoa que aparece quando alguém precisa, esse impulso é válido. Não espere as condições perfeitas. Anastácia nunca teve. Comece com o que você tem, onde você está, com quem está do seu lado agora. O resto você descobre no caminho. Sempre se descobre. Inscreva-se no canal, curta e comente.